conferindo que será destaque hoje aqui no Foca, hoje quarta-feira, clima gostoso, hein? Mas olha, com a interdição da Estrada do Bicho, já começa a faltar combustível nos postos da cidade. Professores interditaram o Porto da Balsa, o movimento continua, mas a Justiça acaba de declarar a greve dos professores do município ilegal. E mais, mutirão da identidade só até hoje, lá no auditório da seccional de polícia. Bandidos atiram contra a militar do Bicho, no bairro da Rabelo. Bala. E olha, acusado de assassinato contra a ex-companheira, foi absolvido pelo Tribunal do Júri. Tudo isso e muito mais comigo aqui agora, após o intervalo eu volto lá e cai rapidola, hein? O deputado Sidney Rosa apresentou o diagnóstico socioeconômico de Itaituba. O evento faz parte de um projeto previsto para ser implementado aqui na nossa região. O deputado Sidney Rosa foi convidado para vir a Itaituba pelos também deputados estadual Wilton Aguiar e federal Francisco Chapadinha. O objetivo da visita foi fazer uma reunião planejada com os segmentos ligados ao desenvolvimento territorial, tomando por base a criação de um planejamento estratégico municipal, atualizar o plano diretor do município e incluir novas informações e previsão de projetos para o plano plurianual municipal. Sidney Rosa foi escolhido como palestrante pela atuação destacada que teve como prefeito da cidade de Paragominas, ocasião em que conseguiu imprimir um salto significativo na economia municipal, posicionando Paragominas em um patamar bastante superior ao que era. O município que ele pegou falido, com 6 meses de folha atrasada, ele conseguiu colocar ele no trilho. E diante desse conhecimento, porque às vezes se copia aquilo que dá certo. E o município do Sidney Rosa é um município que deu certo, que é Paragominas. É um exemplo para o nosso estado e para o nosso país. Também cobrei se ele não poderia que construísse uma entidade aqui do Senai, para que pudesse dar aula, para que eu sabia, que eu tive as informações, que ia ser aberto aqui 5 hidrelétricas, né, aqui de São Francisco. E tinha que classificar esse povo, né? Tinha que ensinar esse povo como é que ia trabalhar no mercado aqui. Sidney Rosa fez uma ampla explanação do diagnóstico socioeconômico da região do Tapajós, identificando os potenciais na mineração e no agronegócio, além de projeções da oferta de emprego e renda com o advento dos grandes projetos. Para ele, o importante é que o município esteja preparado para esses investimentos e que possa usufruir dos benefícios. Mas para isso, é preciso que haja qualificação e conhecimento das tendências, para não deixar que o progresso deixe para o município somente as mazelas sociais. Por isso é que nós viemos fazer aqui, a pedido do deputado Wilton Aguiar, nosso colega, uma apresentação de diagnóstico levantado sobre todas as condições, levando em conta 25 indicadores sociais, da economia, ambiental, institucional, para que a sociedade civil de Itaituba possa minimamente se preparar, fazer uma grande discussão, inclusive para enfrentar o que virá pela frente, por exemplo, nas audiências públicas dos diversos projetos que estão chegando. E o nosso propósito é pedir ao nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Márcio Miranda, que possa, inclusive, nos ajudar custeando uma consultoria, ou talvez mais de uma consultoria, para que a gente possa trazer na sociedade de Itaituba essa discussão, mas de um nível de informação que possa atrair todas as pessoas, suprapartidária, que possam todas as pessoas, católicos, evangélicos, estudantes, idosos, enfim, um chamamento para que numa discussão de 6 meses a 1 ano no máximo, nós possamos ter efetivamente finalizado um projeto estratégico de Itaituba 2030. Várias lideranças e representantes de entidades de classe estiveram presentes ao evento, ocasião em que elogiaram a iniciativa que pode trazer benefícios para Itaituba e para a região do Tapajós. É realmente um projeto muito bom. Se observa que foi um projeto que foi desenvolvido para o sul do Pará. Hoje o sul do Pará realmente cresceu, para o Parauapebas, aquela região toda. O deputado Sidney Rosa trouxe esse projeto para apresentar para nós aqui.
foi de grande valia, realmente mostra uma possibilidade de se trabalhar em cima do planejamento a longo prazo, não planejamento de 4 anos. Entra-se o prefeito, troca seu planejamento. Eu acho que é um planejamento que é para ser feito, ser adotado, realmente transformar-se em lei municipal, para que todos os gestores que chegam a casa, né, a prefeitura possa dar continuidade do processo, porque aí se consegue um resultado, uma solução a longo prazo, porque nada se acontece a curto prazo. Então, está de parabéns a vinda do deputado aqui, Sidney Rosa, onde apresentou as entidades, a população, as pessoas aqui presentes, esse projeto para desenvolver, porque Itaituba passa e vai passar por um processo muito árduo de desenvolvimento e crescimento. E se não tiver um planejamento, ele vai crescer desordenado. E quando ele cresce desordenado, traz os problemas sociais, as demandas muito grandes. Mas olha, as filas se formam na Estrada do Bis, principalmente de caminhões-tanques, né, na tentativa de passar no bloqueio para abastecer. Mas com isso já falta combustível em alguns postos de nossa cidade. Os caminhões-tanques formam fila à espera do fim do movimento dos índios que está interditando 2 trechos da Estrada do Bis. Empresários, proprietários de postos de combustíveis conversaram demoradamente com as lideranças indígenas na tentativa de liberar passagem dos caminhões-tanques, mas os índios foram irredutíveis e não aceitaram abrir passagem. Carros menores também estão ficando parados, impedidos de passar. São 2 pontos fechados, ao lado do Igarapé do Bom Jardim e próximo ao Campo Belo. O líder do movimento, Everaldo Manuari, afirmou que a prefeita Eliane Nunes foi na reserva indígena e, embora a conversa tenha sido longa, não teve resultados práticos. A prefeita, ela acho que com medo de conversar com a gente aqui na rodovia, ela foi na aldeia ontem, era 10h30, né? A gente ficou em reunião até 1h da madrugada e a gente teve uma queda de braço muito dura, mas aí não ficou acertado nada. Disseram o que para ela? A gente falou para ela que a gente só ia liberar a via se a gente tivesse uma resposta concreta dela mesmo, assinada, porque reivindicando a pavimentação da rua, né? E ela falou para nós que o município não tinha dinheiro para fazer a rodovia, que estava avaliada em torno de 1,5 milhão, né? E aí a gente teve essa queda de braço e que aí a gente não concordou nisso aí. Houve alguma conversa com relação à questão do Campo Belo, que teria que se fazer o serviço? Eles, tanto é que o representante do Campo Belo estava lá, né, a prefeita, né, aí como você já deve saber, que o Campo Belo ele fez um trabalho aqui, né, estava trabalhando em parceria com ela, ele fez a parte deles, mas o município não fez a parte dele. O movimento continua? O movimento continua. A gente vai ficar aqui até a gente ter uma resposta concreta mesmo, assinada pela prefeita mesmo, porque a gente sente muito, a gente sabe que a cidade ela vai sofrer com material que vai faltar na rua, principalmente combustível, né? Mas a gente está aqui e a tendência é aumentar mais. Mas olha, a Associação dos Municípios da Transamazônica em Santarém, Cuiabá, reuniu na cidade de Vitória do Xingu. Foram vários pleitos, né, que foram colocados nesta reunião. A nova diretoria da MUT, Associação dos Municípios, tomou posse em janeiro deste ano e resolveu que a cada 40 dias serão realizados encontros em um dos municípios que compõem a associação. A última reunião foi realizada na Vila de Fordilândia, no município de Aveiro. E no último sábado, dia 11, quem sediou a reunião da associação foi o município de Vitória do Xingu, próximo a Altamira. O evento aconteceu no Salão de Eventos da Igreja Católica do município e foi presidida pela vice-presidente da MUT, a prefeita de Itaituba, Eliane Nunes. O prefeito do município, Oswando Amaral, falou dos esforços que tem feito para gerir bem os benefícios oriundos das hidrelétricas de Belo Monte. De acordo com o censo de 2010, o município tem 14 mil habitantes, mas hoje se fala em 25 mil pessoas. Então é uma honra poder recebê-los, participar dos projetos, das reivindicações de todos os prefeitos, cada um na sua situação diferenciada, algumas situações iguais. E é isso aí, é uma associação onde trata os problemas dos prefeitos e leva-se a um direcionamento para tentar resolver, amenizar os problemas que acontecem em todo o nosso município, apesar de que hoje, até porque hoje
É um desafio ser prefeito. As dificuldades financeiras foram evidenciadas na fala de todos os prefeitos. Em Placas, por exemplo, o prefeito Leoni Hermes, além das dificuldades financeiras, ressaltou as dimensões territoriais, um detalhe que dificulta a gestão em vilas e distritos, fato que é comum também em Itaituba. Problemas de saúde, educação e principalmente infraestrutura estão sendo pautas comuns em quase todos os municípios que compõem os municípios que ficam na Transamazônica e Santarém-Cuiabá. Nesta reunião ficou definido que a MUT vai enviar um documento ao governo federal solicitando estado de calamidade pelas condições das rodovias. Já chegou a ser registrado filas com mais de 100 carretas na Transamazônica, um fato comum nesta região. Eliane Nunes pediu mais aproximação entre os prefeitos que compõem a nova gestão da MUT. Segundo ela, dessa forma, a entidade terá uma base forte em defesa dos interesses da região. Ainda, segundo a prefeita, está satisfeita com os resultados que vem alcançando. Tenho certeza que os prefeitos que aqui estão, principalmente aqueles que são do consórcio Tapajós, vão estar visitando as hidrelétricas daqui a pouco, né, a construção das hidrelétricas, vão levar muito do conhecimento que eles já presenciaram. Então, para nós é ponto positivo, a participação dos vereadores é indispensável, eles têm participado junto conosco, estamos felizes com isso, né, representação de cada município e também dos secretários, né, bom demais. Só tenho a agradecer a todos. Pequeno intervalo e vou voltar já falando. Olha, elementos atiraram contra a militar do BIS. Aqui na Rabelo você vai ter detalhes já após o intervalo. Mas olha, vamos saber nessa matéria, produzida pela repórter Sâmia Ferreira, a situação em que se encontra hoje a educação no estado do Pará. O nível da educação no Pará, sempre considerada ruim, o ano passado teve o pior desempenho do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, entre os 27 estados brasileiros mais o Distrito Federal. A soma das notas dos alunos do ensino médio da rede pública estadual com das notas das escolas privadas foi de 2,9, sendo que as notas do IDEB vão até 6,0, tornando a nota do Pará a mais baixa do Brasil. A situação da educação nas escolas estaduais de ensino médio aqui no estado caiu de 2,8 em 2011 para 2,7 no ano passado. O resultado mostra que o ensino público na rede do estado do Pará piorou em comparação a 2011, quando o resultado do IDEB para este período foi de 2,8. Os resultados nas escolas da rede de educação do governo do estado do Pará pioraram durante a gestão do atual governador Simão Jatene. Na época em que esses dados foram divulgados no ano passado, o ministro da Educação, Henrique Paim, afirmou que o resultado do IDEB coloca em xeque a gestão do estado do Pará e dos municípios. O desempenho das redes municipais de ensino no Pará também não foi dos melhores. Dos 144 municípios, apenas 62 conseguiram alcançar a meta estabelecida pelo Ministério da Educação. As piores notas foram registradas em Ulianópolis, com 5,5, Novo Progresso, com 5,0 e Parauapebas, com 5,0. Em Itaituba, os índices da educação também são baixos. Segundo o IDEB, em 2013, o município não conseguiu alcançar a média determinada pelo Ministério da Educação. Para que se tenha uma ideia, nas séries finais do ensino fundamental, o município caiu 3 pontos. Em 2011, a média foi de 3,8. Já em 2013, baixou para 3,5, sendo que a meta projetada para esse mesmo ano era de 4,0. Algumas escolas municipais de Itaituba atingiram a meta. Outras cresceram, mas a avaliação do MEC, o município ainda está longe de alcançar a média. Mas por que a situação da educação no estado do Pará é tão precária, fazendo com que as escolas do estado sejam as piores no ranking nacional da educação? Os problemas da educação são problemas políticos, sociais e culturais. São vários os fatores que levam o aluno a um déficit de aprendizagem. O governo se exime da culpa e diz que o problema está na formação dos professores. A educação é também um problema de política salarial e de valorização do professor. Os baixos salários, o descaso, o desrespeito
e a imposição das políticas pedagógicas, tudo isso somado tem reflexos na educação. De um evento que vai estar sendo realizado pelo 53º BIS, aliás, que o evento vai ser também levado para a orla da cidade. A banda de música do 53º BIS foi a ferramenta utilizada pela organização para formalizar uma nova modalidade de interação com a comunidade itaitubense. Os ensaios são essenciais para assimilar a ideia, que foi baseada nos grandes concertos ao ar livre, que acontecem sempre em ocasiões especiais. Neste caso, a Semana do Exército. Um roteiro de eventos que fazem com que os militares saiam do quartel e interajam com a sociedade. Ao longo dos anos, a banda de música do 53 BIS emplacou um ritmo acelerado no processo de evolução. Dos tambores que marcavam a cadência dos desfiles cívicos ou nas formaturas diárias dos militares, o grupo se expandiu e introduziu novos instrumentos, incluindo o sopro como base para promover a harmonia nas canções ou dobrados. E é essa composição cultural que traz para as ruas e praças o sentimento de civilidade que formaliza o soldado do Exército como cidadão fardado. E é o que volta a acontecer nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, na barraca de eventos culturais, com a tocata que vai incorporar à sociedade as comemorações da Semana do Exército, que se desenvolve com eventos internos. E o convite está sendo feito para toda a população, que compareça na quinta-feira e aprecie a boa música executada por um grupo que tem a harmonia como identidade. Hoje é o último dia do mutirão lá no setor de identificação da Polícia Civil. E cada vez mais pessoas procuram o setor, que deu a entender para a coordenação do mutirão que muitas pessoas precisam do documento. Olha, Fleury Colares, um esquema de atendimento montado pela equipe do setor de identificação da Polícia Civil aqui para Itaituba, nesta operação que começou na última terça-feira, contempla 250 atendimentos no primeiro dia e mais 250 atendimentos no segundo dia. No caso, o trabalho encerra no final da tarde desta quarta-feira. Agora, por aqui, ao chegar no setor, observamos o grau de necessidade que existe, especialmente quanto mais se aprofunda para o interior do estado. Aqui dentro, no auditório, onde funciona o setor de identificação, já há uma expressiva quantidade de pessoas, enquanto que do lado de fora existe outra enorme quantidade. Só por um cálculo, a grosso modo, dá de se perceber que neste local estão mais de 600 pessoas. E existem pessoas que chegaram aqui no setor de identificação depois das 11h30 da noite da última terça-feira. Ou seja, pessoas que precisavam de atendimento, muitas que vieram de outras localidades, de outros municípios e que estão atrás do seu documento de identidade. Aproveitando esta ocasião, esta operação que está sendo realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, vieram essas pessoas na busca por atendimento. Existem alguns casos que, inclusive, chamou até a atenção da própria polícia, uma vez que aqui fica anexo a seccional de Polícia Civil de Itaituba, que foi o caso de pessoas estarem vendendo fichas. Há casos aqui de pessoas que chegaram a dar até 30, 40, 50 reais em uma ficha para poderem garantir o seu lugar na fila. São muitas pessoas que estão aqui no auditório, existem prioridades, no caso, senhoras com crianças de colo, idosos, gestantes também, pessoas que têm alguma deficiência de locomoção, que tem essa prioridade. Isso aí já é uma coisa que vem determinado por lei. Nós conversamos com o chefe da equipe, um dos coordenadores da equipe, e ele disse e ele reafirmou como é que vai funcionar esse esquema de funcionamento que vai até às 17 horas desta quarta-feira. Olha, a previsão de nós atendermos hoje 250 pessoas, Nós entregamos 200 senhas pela manhã, dependendo da demanda nós vamos entregar mais 50. Mas é o pessoal que já está aqui, visto que tem algumas prioridades entre idosos, gestantes, os que estão aqui já. Então até
Eu pediria que não venha mais por enquanto, porque tem muita gente e a gente está tentando suprir essa demanda por enquanto, porque senão nós vamos varar a noite hoje aqui. Agora vocês pretendem estender mais o trabalho? Não, o trabalho aqui no município, que veio, essa equipe que veio de Belém para reforçar, só foi ontem e hoje. Porém, continua os serviços aqui no Instituto, aqui no posto, né, agendamento normal. A primeira via já é isenta, não paga nada. E a segunda via, se tiver ocorrência de furto ou roubo, também já é com isenção. E a partir da terceira via ou segunda sem ocorrência, já paga a taxa de R$ 37,50. Agora, o que passar de 250 pessoas? Não, nós não temos como, porque nós trouxemos uma cota e nós não temos como passar disso. Ontem nós atendemos 250 e hoje a previsão também mais 250. Tem muita gente que está de olho na Copa. Boa tarde, Fleury. Boa tarde, telespectador da TV Tapajoara e boa tarde, ouvintes da Rádio Tapajoara. Tá chegando a hora, já é nesse final de semana, a abertura da Copa Ouro 2015. E as equipes continuam fazendo contratações. A equipe GM Boteco do Fabão está correndo atrás de reforços e já começa a fazer contratação. Dedé Castanhal está confirmado, mas a novidade dessa equipe será o jovem jogador João Vitor. Segundo os companheiros que trabalham no esporte, é um grande jogador e vem fazendo muito sucesso no futsal itaitubense. E vai ter oportunidade de jogar na equipe GM Boteco do Fabão. Marcel, Rafinha, Doutor e Renato também estão confirmados para jogar na GM Boteco do Fabão. Por outro lado, a equipe do Trovão Azul confirmou que jogadores importantes começam a chegar na cidade. Marquinhos foi confirmado, Nino também, Ronelli e Railson foram confirmados juntos com Badu para reforçar a equipe do Trovão Azul na Copa Ouro deste ano. Mas a primeira equipe de futsal itaitubense que vai disputar a Copa Ouro fez treinamento ontem. A equipe do Hi-Fi, comandado pelo Jackson Cearense, fez treinamento ontem. O goleiro Biro, o aniversariante, teve presente, junto com Barata, Cassiá, Romarinho, Bismarck e Barata, já reiniciaram o treinamento com o Jackson Cearense. Os jogadores Thiago e também Dieguinho, que é a maior contratação da equipe do Hi-Fi, não treinaram ontem. Por outro lado, a equipe do Genasc confirmou 2 jogadores até agora. O Rodrigo Tachinha e o Leonel foram confirmados. Mas, segundo os diretores da equipe do Genasc Bené, vem mais jogadores pela frente, vem mais contratações. Isso é só o começo da competição. As outras equipes também estão correndo atrás de contratar jogadores. No caso, o Gato Preto e Tebenete já contratou o goleiro Cuia, o Edilson, o Ronaldo e o Carapelva. Mas agora é hora da gente abrir a Bíblia. Salomão e Saul foram contratados. Será que o profeta voltou para o outro lado? Ei, fique de olho na Copa. A abertura já será domingo no ginásio municipal. A festa está sendo preparada aí, uma abertura digna de um grande evento como é a Copa Ouro de futsal, tá? Mas por falar, nós queremos saber do palco da festa, Ontem, inclusive, os bombeiros já estiveram lá fazendo uma vistoria para que tudo esteja ok no dia do evento, da abertura. O palco da maior Copa de Futsal do Oeste do Pará já está pronto para abertura domingo. O ginásio foi todo reformado na sua estrutura de arquibancadas, pinturas e principalmente o piso da quadra, que foi todo parafusado para suportar todas as rodadas. A vistoria foi realizada pelos bombeiros, um trabalho necessário antes de um grande evento como será a Copa Ouro. Os bombeiros puderam ver de perto todo o trabalho realizado pela Diretoria de Desporto em todo o ginásio e já deram ok para a realização dos jogos. O diretor de Desporto, Júnior Araújo, afirmou que tudo foi feito para que a segurança de torcedores e atletas aconteça durante toda a competição. Nós temos hoje o ginásio em condições já de receber a Copa Ouro. Eu estou dizendo aqui para as pessoas que podem observar que o ginásio nunca teve em condições tão boas igual agora desde a sua abertura. Nós estamos aqui com tudo funcionando, a iluminação muito boa, fizemos um retoque
geral nos banheiros. Nós temos os banheiros aqui todos funcionando, limpinho, todas as adequações deles funcionando. Vai ter pessoas nos banheiros cuidando disso aí para que tenha o melhor acesso à população a esses banheiros. Então, tudo que está acontecendo aqui, nós temos a certeza que é também para receber o grande público que vai chegar para a Copa Ouro 2015. Mas olha, a interdição do Porto da Balsa tem afetado também o outro lado do rio, em Miritituba. O repórter Valni Brito tem mais informações. Com a greve unificada dos professores da rede estadual e municipal continuando, os manifestantes resolveram bloquear o Porto da Balsa. As duas balsas que fazem a travessia de veículos e passageiros de Miritituba a Itaituba ficaram à deriva, todas ocupadas com pessoas e carros. Itaituba encontra-se à margem do rio Tapajós. Os motoristas que chegam pela rodovia Transamazônica ou pela BR-163 só têm acesso à cidade utilizando uma das balsas que fazem o trajeto daqui do porto de Miritituba ao porto de Itaituba. Em Miritituba, uma fila de carros rapidamente se formou, causando um princípio de engarrafamento. O paciente que chegou nesta ambulância em estado grave teve que esperar. Só depois, os profissionais da saúde, com o auxílio da polícia, conseguiram um outro transporte para embarcá-lo e enviar para o outro lado. Esse motociclista arriscou atravessar utilizando uma voadeira. Já era noite e a reportagem conseguiu embarcar em uma das balsas que estava à deriva no meio do rio. A manifestação continua, já chegamos na noite e os professores continuam com o Porto da Balsa fechado. Segundo eles, ainda não vai ser liberada a passagem. Essa manifestação ela vai durar por tempo indeterminado. Eles exigem aí a presença da prefeita do município e a situação vai ficando cada vez mais complicada. Você vê mais uma vez aí imagens, né, da balsa, as pessoas que estão presas na balsa, vários veículos, várias pessoas que continuam sem poder desembarcar no porto de Itaituba. Esse é o outro lado também da manifestação que acaba prejudicando várias pessoas, mas os professores estão aí exigindo, né, de acordo com eles, um direito que lhes foi tirado. A repórter Ingrid Rodrigues também acompanhou a movimentação no Porto da Balsa, só aqui do lado de Itaituba, né? Onde os professores iniciaram o movimento de protesto ontem após eles deixarem a Câmara Municipal. 25% de reajuste salarial, além de outras melhorias no setor educacional. Isso que os professores da rede municipal e estadual estão pedindo na sua pauta de reivindicações. A prefeitura já descartou a possibilidade de reajuste e não apresentou proposta ao sindicato. A prefeita havia proposto que o Sintep fizesse uma análise e avaliação do aspecto financeiro da prefeitura quanto ao que foi arrecadado, incluindo Fundeb e recursos próprios. Os professores alegam que tem dinheiro sobrando. Em contrapartida, a prefeitura diz que não há nenhuma possibilidade de aumento. O resultado desta não negociação culminou em uma grande manifestação realizada pelos professores, que em uma greve unificada saíram pelas ruas do município vestidos de preto, com faixas e cartazes, acompanhados de um carro de som. A categoria fez parada na Câmara de Vereadores, onde usou a plenária para manifestar suas indignações e pedir apoio aos vereadores, a fim de que os mesmos fizessem uma ponte entre o sindicato e a prefeita do município, Eliane Nunes. Triste e lamentável que em qualquer lugar que se vá, a conversa seja a mesma. O fulano era professor, se elegeu vereador, se elegeu deputado, se elegeu prefeito e esqueceu de onde veio. Como não houve novamente nenhuma resposta vinda do poder público, a categoria foi mais longe e resolveu fechar o porto, onde as balsas da Rodonave Navegações utilizam para fazer a travessia de carros e passageiros de Itaituba para Miritituba. Diante da falta de resposta do poder público em relação à negociação do reajuste salarial dos profissionais de educação, eles resolveram interditar o Porto da Balsa. Segundo eles, daqui ninguém entra e nem sai, enquanto não obter uma resposta positiva vinda do poder público. E a situação se encontra assim, tudo fechado. Estamos aqui interditando o Porto da Balsa por hora indeterminada, não sabemos que hora, até que ela reflita e assuma a cadeira de prefeita e respeite o trabalhador da educação. Converse com a educação, ela foi eleita para exercer o papel de prefeita e a categoria só volta para a escola mediante sua pauta atendida. Nós queremos uma justificativa
de uma planilha escabrosa emitida pela prefeita quanto aos recursos da educação destinados a Itaituba no ano de 2015. Nós queremos um diálogo, queremos que ela explique o desvio de verba do Fundeb, acusado na prestação de conta pelo Conselho do Fundeb. Em relação ao governo dizer que o Sintep não quer negociar, é uma inverdade. O governo faltou com a verdade nesse momento, porque nós protocolamos um ofício na Prefeitura Municipal de Itaituba e a categoria se disponibilizando a negociar, é o texto do corpo do ofício, está lá protocolando, em negociar com o governo, e que a categoria também disponibiliza em repor as aulas dos dias parados, de acordo com o artigo 24 da LDB, que é 200 dias letivos para os alunos da rede pública de ensino. Hoje, nós protocolamos pela manhã outro ofício, provocando o governo a não receber. Mais uma vez, é uma inverdade desse governo, porque quando ele vai à imprensa e diz que o Sintep não está aberto à negociação, ele faltou com a verdade. A manifestação se expandiu e teve apoio dos feirantes da beira do rio e parte dos mototaxistas que trabalham na área. As balsas, não podendo ancorar no porto, ficaram no meio do rio, na expectativa do término da manifestação. A Polícia Militar e o Grupo Tático estiveram no local fazendo a segurança da população. Mesmo com a chegada da noite, os professores continuaram no local de interdição. Este vereador diz que a prefeita acusa o sindicato de intransigente por não saber dialogar. Mas João Paulo vai mais longe e diz que a gestora também não demonstra facilidade no diálogo com a categoria. Nós estamos junto com o povo, né? Nós acreditamos que o trabalhador ele tem direito à greve, tem direito a melhores condições de trabalho, tem direito a melhor salário, a uma escola de melhor qualidade. E isso que está sendo reivindicado. É uma pauta de 14 itens. A gestora municipal diz que o sindicato é intransigente, não dialoga, mas a gente percebe que a própria prefeita também não tem nenhuma habilidade em conversar, em dialogar. Acho que as divergências, elas são salutares para construir uma convergência. E isso que precisa, dialogar para chegar a um consenso, chegar a um acordo. Olha, os manifestantes, seja os professores lá, né, depois de uma negociação com a polícia ontem à noite, decidiram então abrir 1 hora, né, para que a balsa pudesse fazer a travessia dos carros e tal, que estavam enfileirados aí. Tá? Eu não sei quais os critérios, né, e horários que estão sendo liberados, que estão abertos. Sei que 7 horas foi liberado 1 hora para passagem de carros aí. Tá? Mas o movimento continua. Mas a Justiça acabou de decidir que a greve dos professores da rede municipal de ensino é ilegal. O procurador do município, Zé Ricardo, deu uma coletiva agora há pouco à imprensa falando da decisão da Justiça. O assunto em tela na manhã desta quarta-feira é a ação declaratória de ilegalidade, né, solicitando à Justiça que reconheça como abusiva a greve do Sintep, movimento grevista esse que foi iniciado no último dia 5 deste mês de abril. Esta ação foi movida pela Procuradoria Jurídica do município em face da situação, né, dos rumos que foram tomados por esse movimento, que na visão da Prefeitura de Itaituba, né, e da própria coletividade em grande parte, acabou tomando rumos que não estavam previstos, comprometendo inclusive o direito de ir e vir do cidadão, né, como foi dito pela Procuradoria Jurídica do município, né, em se falando do movimento que foi feito no Porto da Balsa, quando aquele ponto ali que é crucial para o município acabou sendo interditado. Aqui ao nosso lado está o doutor Ricardo, que é o procurador jurídico do município. Doutor, em relação a essa ação, foi movida em cima, com base nos fatos, né, e nos rumos que esse movimento estava sendo tomado. Isso, é exato. Na verdade, essa já é a segunda ação que o município ingressa contra o sindicato, solicitando a abusividade da greve manejada. Na primeira, a Justiça já tinha considerado como ilegal e determinando o retorno dos professores às salas de aula, e eles iniciaram um segundo movimento grevista, que já se enveredou por outros caminhos, inclusive com a interdição e ocupação de espaços públicos. Com base nisso, a Procuradoria solicitou nova análise do pedido para declarar a ilegalidade dessa greve, sendo que a Justiça reconheceu na data de hoje e determinando que em 24 horas o sindicato retorne às salas de aula e desocupem e impeça que
realizem novas ocupações de espaços e vias públicas. Quais os efeitos na sua visão, quais os efeitos que o movimento está causando, né, que está comprometendo o andamento, o funcionamento normal do município? Que na verdade o sindicato ele sempre alega que o município não está disposto a dialogar. Na verdade, o município sempre esteve disposto a realizar as negociações e ele está utilizando essas formas como uma forma de pressionar a administração a acatar as reivindicações do sindicato. Porém, os rumos que foram traçados na data de ontem, com ocupações e estão prejudicando, no caso, toda a coletividade e até um direito de ir e vir de todos os cidadãos. Então, foi um dos argumentos que a Justiça determinou para considerar o movimento ilegal. Inclusive, uma decisão bastante expressiva, né, com essa penalidade, essa multa aqui de R$50 mil, caso não venha a ser cumprida essa decisão judicial, né? Além da multa, ainda está consignado que caso os manifestantes e a diretoria do sindicato não acatem a decisão, estarão sujeitos ao crime de desobediência. E, claro, a incidência da multa diária de R$50 mil. E sobre o documento que foi encaminhado pelo Sintep, a Prefeitura chegou a dizer que foi a primeira vez, né, nesse período, que o sindicato chegou a encaminhar um expediente como esse aí. Isso, exatamente. Após o reinício do movimento grevista e das manifestações, na data de ontem, após o fechamento do expediente do gabinete, aproximadamente após as 3 horas da tarde, o sindicato encaminhou um documento solicitando a marcação de uma reunião no gabinete da prefeita. Então, as manifestações já tinham se iniciado, alegando que a prefeitura não estava disposta a dialogar com os representantes do sindicato. E essa foi a primeira solicitação desse nível encaminhada pela prefeitura? Isso, após após o retorno do movimento grevista, essa foi a primeira encaminhamento do sindicato. Vou fazer um pequeno intervalo, vou voltar falando, né, do julgamento do homem acusado de ter assassinado a ex-companheira. Inclusive, surpreendeu o resultado do julgamento. Você vai conferir mais também, tá? Que militar do Bispo foi alvo de tiros lá no bairro da Rabelo, já após o intervalo. Vamos começar falando do julgamento de ontem no Tribunal do Júri. Tá? Conselho de sentença absolveu Nailson Souza, julgado ontem por homicídio qualificado. Né? O resultado revoltou familiares, né, da jovem que foi assassinada pelo réu. Nailson Santos sentou no banco dos réus para ter o seu processo apreciado pelo Conselho de Sentença sobre acusação de homicídio qualificado, praticado por motivo fútil e sem chance de defesa à vítima. O julgamento foi o desfecho do caso ocorrido em 26 de dezembro de 2013, quando a jovem Miriam Fabiane da Costa Marques foi encontrada morta por asfixia e com visíveis sinais de espancamento pelo corpo. Na época, Miriam estava recém-separada do ex-marido Nailson Souza, que nessas imagens gravadas por câmeras de vigilância de um estabelecimento próximo à casa da jovem, aparece espancando a menina em plena via pública. O crime teve grande repercussão em toda a região e a família da menina voltou ao clima tenso no dia do julgamento. Amigos e parentes se reuniram em protesto, pedindo por justiça. As palavras de ordem chamavam a atenção do judiciário para o caso que deixou uma família inteira abalada. 2 dias depois de ter cometido o crime, Nailson Souza se apresentou à polícia, temendo pela sua integridade, já que havia o boato de que familiares e amigos da jovem assassinada pretendiam fazer justiça com as próprias mãos. Ele ficou preso por quase 1 ano e 2 meses, sendo autorizado a responder pelo crime em liberdade. Agora, no banco dos réus, o acusado aparentou tranquilidade. Parecia saber o que viria pela frente. Ao final do júri, Nailson foi absolvido por maioria de votos do Conselho de Sentença. A promotoria informou que vai recorrer da decisão e tentar um novo julgamento. Militar do Exército escapa de ser assaltado no bairro Boa Esperança. Até tiros foram disparados. 2 suspeitos veio e me abordaram. Eu correndo, consegui escapar e pulei numa cerca de arame, fiquei lá e deixei minhas coisas lá. E eles, antes disso, de eu pular na cerca do arame, eles deram 3 tiros assim, eu correndo, atira logo nele para matar, atira logo nele para matar.
E eu corri e me joguei de todo jeito. E é assim que a gente sabe se dar com isso, como eu sou militar. Aí foi isso que aconteceu e eu fiquei dentro da mata. Aí chegou um senhor, empresário numa Hilux, dono de casa, e eu corri com ele, já estava com uns 6 minutos, e pedi ajuda para ele. Aí eu cheguei lá, ele viu minha situação, aí ligou lá, tentou ligar, me ajudou, ligou pro meu irmão veio me ver. Como era mais ou menos esses dois rapazes? Eles estavam numa Titan preta, capacete vermelho da frente, com capacete de trás vermelho e o preto com capacete preto. Sem placa, moto e com uma... Tá certo. Conversei aqui com Você acha que eles te confundiram com alguém ou eles iam te assaltar mesmo? Eles me confundiram com alguém, porque eu não sou essas pessoas assim de ficar assim, andando em rua, só sou de igreja mesmo, gosto de ir para a igreja, de orar muito, e só do quartel para casa, e de casa para o quartel, da igreja e da escola também, mas eu nunca não tenho amigo assim para me levar para o caminho do mal. Para acontecer isso comigo, só fui num lanche lá no lado da Manoara, que eu gosto de ir lanchar à noite, porque fui lá lanchar que não tinha, e fui e fizeram isso comigo. Agora, você já foi assaltado alguma vez nesse perímetro lá? Já sim, ocorreu atrás da CESP também. Bom, aqui a gente pode observar na perna direita aqui do rapaz, né? Tem um machucado, ele ficou ainda sujo aqui, olha, no joelho, né? Tá? A situação desse rapaz de 18 anos de idade, que é soldado do Exército, aconteceu por volta das 9 horas da noite desta terça-feira, no bairro Boa Esperança, né? E com a ajuda de uma pessoa lá, ele foi acionada uma guarnição da Polícia Militar, sob o comando do Cabo Otaci, e a equipe foi até o local, né, fez o levantamento, está trazendo aqui para a seccional de polícia uma tentativa de assalto aí, Cabo, pelo que se vê? Acredito que sim, Mauro. Pela situação que encontramos o rapaz, acredito que foi uma tentativa de assalto. Ou seja, alguém confundindo ele com outro cidadão aí, algum humilhante na rua, mas provavelmente seja uma tentativa de assalto. Chegamos, ele estava varando dentro do mato, à procura dos pertences dele, que ele, na hora que os cidadãos, os elementos que alvejaram 3 tiros nele, ele, graças a Deus, não pegou nele, ele se desfez dos pertences dele, depois automaticamente foi atrás e nós fazendo aquela ronda rotineira e deparamos com a situação lá no local. Tá certo. Bom, encaminhado aqui para a seccional de polícia, percebe que o rapaz está muito nervoso aqui, inclusive estava orando agora há pouco, né, em vista de os indivíduos terem disparado ainda por 3 vezes, né, com a intenção de atingi-lo. Mas, graças a Deus, por sorte, o rapaz não foi atingido, foi acionada a guarnição da Polícia Militar e o caso foi encaminhado aqui para a seccional de polícia para as devidas providências. Espera-se, claro, né, que sejam encontrados esses meliantes e que eles venham aqui para a seccional para responder por esse crime. É hora de ir embora. Agora não tem jeito. Vamos embora. Tô indo embora. Tchau, tchau. Até amanhã.